Olá, eu sou Ana Paula Sampaio e esse é o Roma Sustentabilidade, programa do portal Roma News que fala sobre meio ambiente e boas práticas ambientais. E também é um espaço de bate-papo com quem movimenta o segmento no Pará. Neste episódio, eu vou conversar com Simone Reis, que é corregedora do Banco da Amazônia, que veio conversar conosco sobre o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual. Bem-vinda, Simone. Obrigada, tá? Primeiramente, gostaria de agradecer, tá, Ana Paula, o convite do Roma News para participar do programa, né, Roma Sustentabilidade. E, assim, agradecer também a audiência, tá, que prestigia esse programa, que trata de temas tão atuais. E importantes, né? Com certeza. E aí, por que tratar do tema de correção no programa que fala sobre sustentabilidade e boas práticas, né? Tem tudo a ver. Que bom que você já ia explicar, porque isso era uma coisa que eu ia explicar, mas a Simone está aqui para explicar que realmente a prevenção, o combate de toda e qualquer situação que seja desagradável, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer lugar, ela também está dentro do meio da sustentabilidade, né, de uma convivência harmônica. Sim, sim. O desenvolvimento sustentável, ele perpassa, né, pela questão de... Pessoal, o Banco da Amazônia fala muito de sustentabilidade, né? E é realmente o nosso viés. Então, a sustentabilidade, ela não está só na questão das ações, na questão não só no manejo ambiental, né? Isso, está também na relação humana, na relação das pessoas, seja ela no ambiente social, econômico ou mesmo cultural. Muito bacana. Você pode acompanhar esse bate-papo pelo YouTube, no Roma News Oficial. Não esqueça de ativar as notificações. Pelo nosso portal romanews.com.br ou ainda ouvir esse conteúdo quando quiser pelo Spotify. Simone, quando e como nasceu esse programa de prevenção e combate à violência sexual no banco? Primeiramente, Ana Paula, é importante, né, a gente falar que no nível federal, né, foi publicada no passado a Lei 14.520, que trata sobre a necessidade das organizações da administração pública trabalharem de forma preventiva o combate ao assédio sexual e moral dentro das instituições, né? Esse tipo de violência, ele não pode existir dentro das organizações. E o que fazer? Dentro do banco, por exemplo, o que nós criamos? Nós criamos a conscientização, né, dos nossos empregados. Isso. E também tem o programa que a gente chama O Despertar, né? Esse programa, ele trata de 4 pilares. Dentro desses, né, um dos pilares é o bem-estar e o respeito. Então, daí as áreas diversas, dentre a área de gestão de pessoas, a comissão de ética, a própria corregedoria, todas elas trabalham em cima desse assunto, né? Por quê? Porque a gente precisa levar esclarecimento para os nossos empregados e colaboradores. Então, perpassa por todas as áreas do banco, né? Sim, desde a alta administração, que sempre apoiou, tá, esse assunto, que precisa ser discutido. A gente não pode mais tolerar esse tipo de situação, esse tipo de fato. Isso, até porque o assédio, ele te impacta no teu trabalho, na tua convivência. Mesmo o assédio que você não sofre no trabalho, que você sofre dentro de casa, você acaba levando resquícios disso pro teu dia a dia, né? Então é importante estar atento para os sinais, né? E trabalhar e poder ajudar de forma preventiva nessas situações. É interessante, né? Por exemplo, a questão do assédio sexual, ela fere muito a dignidade da pessoa. E na maioria dos casos, as mulheres são as principais vítimas, né? E dentro do banco, por exemplo, hoje nós temos o apoio, o atendimento, apoio aos empregados, que conta com quem? Com psicólogos, com assistente social. Uma equipe técnica, né? Uma equipe técnica totalmente voltada não somente para esse assunto, mas também que trata do assunto do assédio. Interessante. Quais são os objetivos práticos do programa? De certa forma, tu já começou respondendo. Mas na prática, como é que funciona essas ações de combate e prevenção dentro do banco? O colaborador procura um determinado departamento para falar? Tá, eu fico até emocionada, tá, e feliz em falar sobre o tema. Mas assim, como é que funciona? Hoje, nós temos... Hoje, eu falo hoje assim, sim, na atualidade, né? A área, por exemplo, de gestão de pessoa, ela publica e afixa dentro dos nossos elevadores, que são utilizados por nossos empregados, temas: assédio sexual, assédio moral, o que é
né, esclarecendo quais os canais que você pode utilizar para fazer denúncias com relação a isso, né? E assim, quando a gente leva para os nossos empregados o assunto, a gente também procura o quê? Não só despertar na vítima a questão da necessidade dela se enxergar e dela ter coragem para falar, mas dos demais empregados também da instituição que, às vezes, presenciam, mas não sabem como lidar com essa situação. Então, a gente procura conscientizá-los sobre o assunto, sobre a temática. Além disso, nós temos também Semana da Integridade, Correição e Comissão de Ética, que também, dentre outros assuntos da semana, trata sempre sobre o combate do assédio sexual e moral também. Interessante, porque sensibilizando os colaboradores, ele não só vai refletir para práticas dentro do ambiente de trabalho, como ele vai levar isso também para o dia a dia dele, né? Sim, sim, isso é muito importante, sabe? E assim, o papel sempre que a gente fala, a corregedoria, ela trata do assunto, né? A maioria das pessoas pensam que ela só trata da parte da penalização. Mas não, a gente também A penalização é só o final do processo, né? A gente procura sempre fazer o quê? A prevenção. Porque a gente acredita que prevenindo é o melhor remédio, né? Porque assim a gente evita com que colaboradores, colaboradoras sofram com isso, porque ao ser vítima de um assédio, você não tem só a questão do seu bem-estar afetado, o ambiente de trabalho também é afetado e também o ambiente familiar daquela vítima. Porque acaba que toda uma rede sofre junto, toda né? uma rede. Então, nós, como lá no banco, eu acredito que as demais organizações também não podem admitir e tolerar esse tipo, né, de prática, de né? prática. A gente não pode jamais admitir isso, porque é um assunto que não está só afetos às organizações, mas à sociedade como um todo. É verdade, Simone. Recentemente, vocês promoveram o primeiro workshop Como Prevenir e Combater o Assédio Sexual nas Instituições de Administração Pública. Quais foram os assuntos abordados nesse workshop? Nossa, primeiramente, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de agradecer a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Porque houveram parceiros, né, junto com vocês, né? Isso. E assim, é importante a gente frisar que a CGU, hoje nós temos, na realidade, o sistema de correição, que é um sistema onde participam corregedorias da administração pública federal. Tá, Ana Paula? Então, assim, a CGU, ela fornece orientações, ela fornece treinamentos, ela fornece um arcabouço mesmo de elementos para capacitar não somente as corregedorias, mas por apoiar a administração pública de uma forma geral, com esses entendimentos no combate mesmo, essa prática, né, que é tão... que a gente realmente não pode tolerar, né? Sim, e os assuntos, como é que foi a adesão dos colaboradores? De que forma vocês acessaram esse público durante esse workshop? Assim, o agradecimento à CGU, né? Por quê? Porque eles disponibilizaram o auditor federal, Fabian Maia, que é um especialista no assunto, e ele trouxe para o evento, que tiveram a participação também de várias organizações, sejam elas estadual, federal e da Prefeitura de Belém também, em que ele tratou dos principais temas. Quais foram? Dizer o que é o assédio sexual, né? Porque a gente ouve muita coisa, isso é assédio, isso não é, e gera dúvidas mesmo. Isso, e às vezes a gente nem entende que aquela prática é uma prática de assédio, né? De assédio, muito. E assim, o que ele trouxe? Ele falou sobre a questão do assédio sexual numa questão de tipificação criminal, né? Ou seja, o que está previsto dentro do Código Penal é dito como assédio moral, e lá tem a tipificação. E como é que isso é tratado dentro de um ambiente de trabalho? Aí a gente tem a esfera administrativa, né? Que é a questão aí que entra a corregedoria, no aspecto administrativo disciplinar. E também a conotação sociológica sobre o tema. Então, ele trouxe esses conceitos variados, mas para dizer, olha, na administração pública, numa área de corregedoria, o assunto deve ser tratado desta forma. Então, foi um workshop também para esclarecer, né? Muito, muito. E também para proporcionar aos participantes esclarecimento na própria condução do processo disciplinar ao tratar desses temas. Porque, assim, pensa comigo, é muito difícil a vítima, tá,
ela passar por um outro processo. Sim, é uma nova agressão para ela, né? Justamente. Então, assim, a gente tem que encontrar meios para fortalecer a vítima, de tal forma que ela se sinta realmente segura, acolhida, né? E acolhida. E aí tem os meios, as outras áreas do banco, que passa pelos psicólogos, assistente social, até chegar na corregedoria. Que maravilha. Simone, a semente já foi plantada. Quais são agora os próximos passos do banco para continuar nessa política de enfrentamento ao combate à violência sexual? Nós temos lá no banco a semana, né, de ética, integridade e correição. Essa semana ela é voltada para vários temas que debatem assédio sexual, assédio moral, outros temas, mas assim, o principal é dar continuidade, tá, sobre o assunto. Nós temos também lançamento de cartilhas. A Corregedoria vai lançar agora uma cartilha que a gente chama de Processo Administrativo Disciplinar, o PAD, e é até interessante, eu vou até ressaltar aqui que ano passado, com um ano de instituição da área da Corregedoria, nós publicamos a cartilha de combate e prevenção ao assédio sexual e moral do Banco da Amazônia. E essa cartilha, ela concorreu ao concurso de boas práticas da CGU, sendo semifinalista. Olha só. Tá, concorrendo Parabéns com toda a administração pública federal. Então, assim, a gente está muito feliz. A corregedoria já começou bonito. Sim, sim. E, assim, com o principal objetivo, levar esclarecimento para o nosso empregado, para a nossa empregada, para o nosso terceirizado, tá? E que ele possa tirar dúvidas. Lá nessa cartilha nós temos os nossos contatos, nós temos os meios que a pessoa pode utilizar. De início, eu não sei o que fazer diante de uma situação como essa. Eu tenho até vergonha de falar sobre o assunto, né? Importante, tá, Ana Paula? A mulher, ela sempre se vê, né, nesses casos assim, como, nossa, que culpa eu tenho? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, né? O que eu fiz? Não, a gente não pode aceitar mais isso, a gente não pode, de forma alguma, deixar que essa mulher sofra, né, a revitimização, que a gente chama. Simone, existe algum código de conduta adotado pelo banco? Temos também o nosso código de conduta ética, no qual ele trata sobre a questão do respeito, tá, entre os colaboradores, a questão da individualização de cada um. Tá, isso é importante. Isso, até porque cada caso é único. Né? A gente também não pode nem relativizar e nem colocar tudo num único balaio. Né? Cada assunto, cada situação é única e deve ser tratada também de forma única, né, pelo banco. E aí as pessoas lá, os colaboradores, têm essa abertura e é incentivado a isso. Isso, não. Os nossos programas, eles sempre prevêem a participação do colaborador. Nós temos constantemente palestras, tá, que tratam sempre desse assunto, tá? Ou seja, a gente não deixa o assunto ficar esquecido. Ele sempre está voltando, até porque são temas que recorrentes, né? Recorrentes, não recorrentes no sentido de que eles acontecem, sim, mas é recorrente de ser um tema premente da sociedade, sim, né? Sim, assim, o que tem que ficar muito entendido por todos é que nós, enquanto organização, enquanto Banco da Amazônia, nós não toleramos esse tipo de prática, tá? E isso deve ser levado para fora também. Tá, a sociedade não pode... Para suas outras relações, né? Isso, admitir essa prática, né? A gente deve fortalecer cada vez mais. E é muito importante o evento, por exemplo, do workshop que nós tivemos. A gente convidou outras instituições, outras organizações da administração pública e trocamos muitas ideias. Inclusive, já até verificamos em um órgão a participação do próprio banco na troca. Ou seja, é todo mundo pegar a mão um do outro na luta e no combate dessa prática. Não podemos tolerar. Maravilha, Simone. Simone, eu agradeço a tua participação aqui no programa, compartilhar um assunto tão importante quanto necessário. E eu quero parabenizar o banco e a todos os envolvidos nessa iniciativa. Eu que agradeço, tá, Ana Paula? Muito obrigada. Eu conversei com a Simone Reis, que é corregedora do Banco da Amazônia, que veio falar sobre a campanha de prevenção e combate ao assédio sexual.
O Roma Sustentabilidade fica por aqui. Você pode acompanhar esse episódio pelo nosso canal no YouTube, romanews.com, pelo nosso portal romanews.com.br ou ainda ouvir esse conteúdo pelo Spotify quando e onde quiser. Obrigada, Simone, por sua participação. Obrigada, Ana Paula. Obrigada a todos também.